Olá, nós somos o grupo 2 e vamos falar de potencial hidrogeniônico e potencial de ionização de ácidos e bases. A ionização da água pode ser descrita como a transformação de duas moléculas de H2O nos íons H+ e OH-, ou, como está descrito nas equações aqui acima, H3O+ e OH-. A água pura possui a tendência de sofrer uma reação reversível e sendo também levemente ionizada. O que isso significa? Significa que a todo momento a água está se transformando nos íons e vice-versa. Os íons de H+ são imediatamente hidratados, se tornando o hidrônio H3O+. Ou seja, quando ocorre a reação química da transformação da molécula de H2O em H+ e OH-, o H+ não fica livre. Automaticamente, ele se associa a uma nova molécula de água, se tornando o hidrônio H3O+. O produto iônico da água sempre será constante e é calculado pela multiplicação dos íons H+ e OH-. Quando vamos definir o estado de ionização dos solutos da água, precisamos considerar as constantes de equilíbrio, tema do nosso próximo slide. Então, o que vai ser a constante de equilíbrio e como ela vai afetar a ionização da água? A constante de equilíbrio é uma constante fixa e específica para cada reação química. A ionização da água é expressa por essa constante. Aqui abaixo, podemos observar a ionização posta na fórmula da constante de equilíbrio. Ela vai definir a composição final da mistura no estado de equilíbrio. Além disso, vai ser bem simples achar os valores dos íons, caso você queira aplicar na fórmula, pois eles são complementares. E se as concentrações estão iguais, o pH estará neutro. O pH pode ser descrito pela equação química representada aqui acima, onde pH é igual a log de 1 sobre H+, que é igual a menos log de H+. Ou seja, o símbolo P significa logaritmo negativo de, o menos log. A escala de pH foi criada para expressar concentrações muito pequenas de íons H+ em soluções aquosas. E para simplificar a escrita, usa-se o símbolo H+. No entanto, é importante ter em mente que isso não significa que temos prótons livres em solução, mas sim o hidrônio, H3O+. O produto iônico da água, como vimos nos slides anteriores, Kw, é a base da construção dessa escala. A concentração de pH também deve ser evidenciada em termos molares, e a escala gráfica, quando for construída, vai ser logarítmica. Mas por quê? A partir de um exemplo, podemos ver que, se duas soluções diferem do pH por somente uma unidade, uma solução terá 10 vezes mais concentração de íons que a outra. A partir daí, podemos imaginar uma construção gráfica logarítmica. Aqui ao lado, temos a escala de pH evidenciada para as soluções que observamos no nosso dia a dia, como suco gástrico, suco de limão, café preto, leite, saliva e limpadores à base de amônio, onde é pertinente observar o pH de cada solução e a diferença entre eles. Uma das consequências fisiológicas relacionadas às alterações de pH é justamente a ação das enzimas. A enzima, como a gente sabe, é uma biomolécula responsável pela catálise de algumas substâncias, ou seja, acelerar reações químicas no nosso corpo. E tem algumas faixas de pH que são justamente esse chamado de pH ótimo, que é onde essa taxa de catálise é máxima. Então, qualquer alteração desses níveis de pH acarreta no mau funcionamento ou declínio do funcionamento da enzima. Como, por exemplo, pepsina, tripsina, que são enzimas digestivas proteicas, e a amilase salivar, que é presente na saliva e degrada amido em glicose. A fosfatase alcalina também é uma enzima que é responsável por alguns processos na mineralização óssea, muito importante também. E relacionada ao plasma, são divididas em dois principais tópicos, que é a alcalose e a acidose. A alcalose é caracterizada por um nível anormal de bases, principalmente de bicarbonato, no sangue, ou pela perda excessiva de ácido através de urinas. Também pode ser caracterizado como a alcalose respiratória, que é justamente quando os níveis de CO2 no sangue estão muito baixos.
E aí, um dos sintomas é a hipoventilação, que é justamente o corpo ele deixa de secretar esse CO2 pelas vias respiratórias, que é justamente para contrapor a alcalose com um pouco de acidose metabólica. E aí, a acidose é o contrário, é a mesma coisa, provocada pelo acúmulo de ácido no sangue, perda de bicarbonato e gera hiperventilação, que é justamente para colocar esse ácido para fora. Os exemplos de diabetes, depressões do sistema nervoso e hiperexcitabilidade eu vou citar no próximo slide. Aqui eu trouxe um exemplo direto de como doenças no geral, mas principalmente a diabetes, que foi o principal exemplo que eu achei nos livros, pode acarretar em alterações de pH. A diabetes ela é uma doença autoimune que prejudica a criação e secreção do hormônio da insulina, que é responsável por captar a glicose, de uma forma bem resumida. E como a célula ela tem esse suprimento de glicose, que é o suprimento primário da célula, negado, ela começa a usar triglicerídeos. E a degradação desses geram ácidos graxos e corpos cetônicos, que é justamente a cetoacidose. E como é que essa cetoacidose, ou acidose no geral, pode afetar o sistema nervoso? Então, a acidose é caracterizada pelo aumento de H+, livre no sangue. H+, é um cátion. Então, se eu tenho mais concentração de cátions no meio extracelular, fica muito mais difícil de um potencial de ação ultrapassar o limiar de disparo. Então, a tendência é que você tenha uma depressão no sistema nervoso central. Ou seja, os seus órgãos eles começam a ir parando aos poucos, porque eles não conseguem mais atingir aquele potencial de membrana. E a alcalose é o oposto. O bicarbonato ele é um ânion. Então, como o meio extracelular ele está mais negativo, é muito mais fácil da célula gerar esse potencial de ação que vai ultrapassar o limiar de disparo e gerar essa contração ininterrupta. Então, em casos graves de alcalose, a contração do músculo respiratório é a principal consequência que leva à morte, porque o seu músculo ele fica prolongado, né, contraído. E também tem a presença de espasmos, cãibras, também de tetania, que é justamente a contração prolongada, enfim. Bem, e o que é o potencial de ionização? O potencial de ionização é justamente a medida de força com que um elétron está ligado a um átomo. Nesse caso, a energia de ionização seria a energia necessária para desprender esse elétron desse átomo. E é importante sabermos disso porque alguns ácidos e bases que desempenham um papel importantíssimo no nosso metabolismo não se ionizam por completo em meio aquoso, como por exemplo o ácido carbônico, o ácido lático e a própria amônia. São conhecidos então como ácidos e bases fracos. Mas afinal, o que são ácidos e bases? Numa definição mais simples, ácidos seriam aqueles doadores de prótons e as bases seriam aquelas aceptoras de prótons. Então, quando um doador de prótons, no caso o ácido, perde um próton, ele se torna um aceptor correspondente de prótons, base, formando, portanto, um par conjugado ácido-base. Cada ácido tem uma tendência característica de perder um próton em meio aquoso, ou seja, de se ionizar. Então, quanto mais forte for o ácido, maior a sua tendência de perder próton em meio aquoso. A tendência de qualquer ácido de perder um próton e formar a sua base conjugada é definida pela constante de equilíbrio, também conhecida como constante de ionização. Essa constante de equilíbrio, constante de ionização ou até mesmo constante de dissociação ácida é geralmente representada por Ka. Então, quanto mais forte for essa tendência de perder um próton de um ácido, menor será o número desse Ka. A curva de titulação é a relação entre a curva de pH e a quantidade de base forte adicionada na solução. Essa base normalmente é o hidróxido de sódio, que vai ser adicionado até a solução ser neutralizada, ou seja, aquele ácido vai ser todo consumido. Esse processo é acompanhado por meio de indicador ou de pH-metro, e ele é utilizado para determinar a quantidade de ácido que tem naquela solução. Quando começa a titulação, o ácido fraco já está parcialmente associado no íon hidrogênio e na sua base conjugada. O íon hidrogênio vai se combinar com o íon hidroxila da base que foi adicionada para formar água. Assim, como está removendo os íons hidrogênio, o ácido precisa se dissociar mais para satisfazer sua própria constante de equilíbrio. Isso vai acontecendo até o ponto que a concentração do doador de próton, que é o ácido, está igual à do aceptor de próton, que é a base. Nesse ponto, o pH da solução vai ser igual ao pKa do ácido fraco. E só lembrando, o pKa é o logaritmo negativo da constante de dissociação. O exemplo que eu trouxe de titulação é o ácido acético, que é um ácido fraco, sendo totalmente convertido à sua base conjugada, que é o acetato.
É apenas um dos exemplos que a gente tem no nosso metabolismo de par conjugado ácido-base que pode agir como tampão. O tampão é extremamente necessário para manter a homeostasia do nosso corpo, porque ele vai evitar as variações extremas de pH no nosso organismo.